Bem, estamos iniciando mais um Manhãs com Esperança. E eu quero dar meu bom dia a todos vocês, irmãos e amigos, a todos vocês que estão acessando essa live nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã deliciosa na presença de Deus. É muito bom, amanhecermos na presença do Senhor nosso Deus. E para mim é uma alegria poder estar com você neste novo dia. Talvez você tenha acordado hoje pensando nos problemas que você precisa resolver. Dona de casa precisa preparar os filhos para a escola, preparar o lanche deles. Talvez você tenha acordado preocupado com alguma coisa. Talvez exista uma situação na sua vida que você não sabe como resolver. Pode ser um problema na família, uma dificuldade financeira, uma grande preocupação com alguém que você ama, uma porta que se fechou, ou uma notícia triste que você recebeu. Ou talvez exista uma tristeza que você guarda dentro do coração e quase ninguém conhece. Mas eu quero começar esta manhã lembrando a você de uma coisa muito importante. Aquilo que parece ser o fim para nós, não é o fim para Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, Deus sabe. Quando nós olhamos e não enxergamos uma saída, Deus pode abrir um caminho. E quando nós pensamos que tudo acabou, Deus ainda pode estar trabalhando. Ele tem propósito para a nossa vida. Vamos ouvir mais uma música. Enquanto nós ouvimos mais uma música, coloque seu coração na presença de Deus e faça o seguinte: compartilhe essa live, convide outras pessoas para que possam estar juntos, para podermos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ouvir a música. Em rumo ao Gólgota, Jesus triunfou. Madeiro pesado, seu ombro feriu. Na poenta estrada, seu suor a correr, mas não retrocedeu para nos dar salvação. Oh Gólgota, oh Gólgota, onde crucificaram o meu Salvador. Oh Gólgota, onde derramaram o sangue inocente do Cordeiro de Deus.
crucificado, de dor traspassado, na hora sexta o tempo enegrecer, na hora nona um brado ele deu, de alto a baixo o véu se fendeu. Oh, Gólgota, oh, Gólgota, onde crucificaram o meu Salvador. Salvador, oh, Gólgota, onde derramaram o sangue inocente do Cordeiro de Deus. Nesta hora impacto, a terra sofreu, ao morrer sobre ela o Filho de Deus. Houve grande tremor, ela se abalou, e muitos dos mortos nesta hora triunfou. Oh, Gólgota, oh, Gólgota, onde crucificaram o meu Salvador. Salvador, oh, Gólgota, onde derramaram o sangue inocente do Cordeiro de Deus. A você que está acessando essa live agora, neste momento, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E fique conosco até o final. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o amor de Deus. Sabe, há momentos na vida que chegam sem avisar. Está tudo bem, mas de repente uma notícia muda tudo. Uma porta se fecha, uma pessoa que nós amamos vai embora, uma doença aparece, uma perda acontece, né? E algumas vezes nós olhamos para uma situação e nós pensamos, agora acabou, agora não tem mais jeito. Você já se sentiu assim? Sabe, existe uma verdade que nós precisamos guardar em nosso coração. O Senhor Jesus ainda está presente. E quando o Senhor Jesus entra em uma situação, tudo muda. Talvez os problemas não desapareçam imediatamente.
Talvez a resposta não venha na hora que nós esperamos. Mas o certo é que a presença do Senhor Jesus muda a maneira como nós enfrentamos todos os ventos contrários. Hoje nós vamos conhecer uma mulher que estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela era viúva, seu marido havia morrido, e agora o seu único filho também morre. Imagine a dor dessa mulher. Ela estava caminhando para sepultar o seu próprio filho. Para aquela mulher parecia que tudo tinha acabado. Mas havia alguém caminhando naquela mesma direção. O Senhor Jesus. Ele estava caminhando na mesma direção. E naquele encontro, a história daquela mulher iria mudar. Porque quando Jesus chegou, a morte não teve a última palavra. Mais uma vez, bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã. Aonde quer que você esteja, receba essa palavra no seu coração. Ainda existe esperança. Talvez você não saiba como a sua situação vai terminar, mas Deus sabe. Talvez você não consiga enxergar o próximo passo que você precisa dar, mas confie em Deus, porque Deus, Ele conhece todo o nosso caminho, todo o nosso trajeto. E hoje nós vamos aprender uma grande verdade. Jesus, Ele tem a última palavra sobre a nossa vida. Antes de nós continuarmos, escreva nos comentários ou anote, pegue uma caneta e escreva: Jesus tem a última palavra sobre a minha vida. Faça isso como se fosse uma declaração de fé. E entenda isso, não importa o tamanho do problema, não importa quanto tempo você esteja esperando, não importa o que aconteceu ontem, o que aconteceu no passado, o Senhor Jesus continua tendo a última palavra. E talvez alguém que está nos acompanhando nesta manhã precise muito ouvir essa mensagem. Então compartilhe a live, convide outras pessoas para poder ouvir a mensagem. Convide alguém para ouvir a palavra de Deus junto com você nessa manhã. Bem, irmãos, amigos, nós chegamos agora a um dos momentos mais importantes da manhã. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se estiver pertinho de você, pode acessar também no celular. Nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. A Bíblia diz assim: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim,
E os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. E quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era o filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela, acompanhando o enterro. E quando o Senhor Jesus a viu, ficou com compaixão dela e disse: não chore. O que as pessoas pensaram neste momento, quando Jesus diz não chore? Como pode uma mãe que está levando seu filho para sepultar não derramar suas lágrimas? Mas Jesus disse: não chore. E então ele chegou mais perto. Ele tocou no caixão. E aqueles que estavam carregando o caixão pararam. E então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus. E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Irmãos, meus amigos, que palavra maravilhosa que nós acabamos de ler. Você observou o texto? Vamos procurar entender o que estava acontecendo aqui neste momento. O Senhor Jesus, ele estava indo para a cidade chamada Naim. Os discípulos estavam junto com ele. E uma grande multidão também estava acompanhando Jesus. Mas quando Jesus chegou perto da entrada da cidade, da porta da cidade, ele encontrou uma outra multidão. Era um enterro, um cortejo de pessoas levando um jovem para ser sepultado. E havia uma mulher que estava caminhando junto daquele cortejo. Essa mulher era a mãe do rapaz. A Bíblia nos diz que era viúva. Isso significa que o seu marido já havia morrido e agora o seu único filho também havia morrido. Agora, pense na situação daquela mulher. Primeiro, perdeu o marido. E agora perde o seu único filho. E naquela época, dentro daquele contexto, a vida de uma viúva sem filhos podia se tornar muito difícil. Ela poderia precisar da ajuda de parentes e também da comunidade para poder se sustentar. O seu filho representava uma esperança de cuidado e proteção para o futuro. Mas agora ela estava sozinha. E humanamente falando, parecia que tudo tinha acabado. Mas aquela mulher ainda não sabia de uma coisa. O Senhor Jesus estava chegando. Ele estava indo em direção
àquele cortejo. Jesus estava chegando ali naquele momento para mudar aquela história. É aqui que começa a nossa mensagem de hoje. Às vezes, a vida parece chegar ao fim. Veja bem, a Bíblia mostra duas multidões. Uma estava seguindo Jesus e a outra estava acompanhando um jovem morto. Portanto, de um lado estava Jesus, do outro lado estava a morte. E no meio das duas multidões estava aquela mãe chorando, triste, porque perdera seu filho. Talvez ela tivesse feito muitos planos para o seu filho. Talvez ela imaginasse um futuro brilhante para aquele rapaz. Mas naquele momento, todos aqueles planos pareciam ter acabado. Tudo destruindo diante dela. E nós também passamos por momentos assim. Fazemos nossos planos, sonhamos, esperamos, mas de repente alguma coisa acontece e muda tudo. E às vezes nós perguntamos, e agora? O que eu vou fazer? Talvez você tenha acordado hoje fazendo exatamente essa pergunta. E agora? O que eu vou fazer? Mas eu quero dizer algo para você. O fato de você não enxergar uma saída não significa que Deus não tem uma saída para você. Você pode não saber o que fazer naquele momento, mas Deus sabe. Você pode não saber como será o amanhã, mas Deus já está lá. Deus já conhece o nosso amanhã. E Jesus, Ele vê a nossa dor. Lucas, no capítulo 7, versículo 13, ele diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Não chores. Observe que coisa mais bonita. Jesus olhou e viu aquela mulher. No meio daquela multidão, de toda aquela multidão, Jesus olhou e percebeu uma pessoa que estava sofrendo. Ela não precisou fazer um discurso. Ela não precisou explicar toda a sua história para Jesus. Jesus simplesmente viu o sofrimento daquela mulher. Talvez você esteja pensando, ninguém entende o que eu estou passando. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas, mas por dentro está chorando, triste. Talvez ninguém saiba o peso que você está carregando, mas existe alguém que sabe. O Senhor Jesus, Ele vê. Ele olha para você e Ele vê. Ele conhece nossas lágrimas, Ele conhece nossas preocupações, Ele conhece nossos medos, Ele conhece tudo aquilo que você não consegue contar para ninguém. Você observou, aquela mulher não estava invisível para Jesus.
E você também não está. Sabe, Jesus, ele se importa. Mas ele se importa muito com quem está sofrendo. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Isso significa que Jesus viu a dor dela e se importou com ela. Ele não passou por aquele lugar como se nada estivesse acontecendo. Ele parou, ele viu, ele se aproximou. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Deus, o nosso Deus, ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Até quando, Senhor, terei que esperar? Talvez você esteja apenas cansado de esperar. Mas não confunda o silêncio de Deus com abandono. Porque mesmo quando você não percebe, Deus continua ali, Deus continua vendo. Mesmo quando você não entende, Deus continua sendo Deus. Você pode não entender o que está acontecendo, mas você pode continuar confiando em Jesus. Veja bem, o seu Jesus, ele tocou no que parecia não ter mais solução. O rapaz já estava morto. Jesus chegou e se aproximou do caixão. E diz a Bíblia que ele tocou nele. E depois disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele jovem se levantou. Agora imagine aquela cena. Aquele que estava morto, de repente começou a falar. Muitos ficaram até com medo. Mas Jesus pegou aquele jovem e o entregou novamente à sua mãe. Que momento lindo, né, meus irmãos? Que momento emocionante. Aquela mulher estava indo para sepultar seu filho. Mas Jesus transformou aquele momento. Um momento que parecia ser o fim. Recebeu uma nova oportunidade. Por que que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Agora pare um pouquinho e pense na sua própria vida. Talvez exista algumas situações que você já considera perdida. Talvez você diga: olha, não adianta mais. Talvez um sonho, um plano, uma esperança, uma situação familiar, uma porta de emprego que você gostaria que se abrisse, uma oração que você tem feito há muito tempo. Mas eu quero deixar uma frase no seu coração. Não desista simplesmente porque você ainda não viu a resposta. Você não sabe o que Deus está fazendo. Por isso, continue confiando em Deus, continue orando, continue buscando a Deus. Continue buscando. Porque o Senhor Jesus, ele pode trazer esperança onde existe tristeza. Aquela mulher saiu de casa para acompanhar o filho até o cemitério.
ela provavelmente pensava que aquele era o fim da sua história. Mas aconteceu algo maravilhoso, ela encontrou Jesus no caminho. E quando o Senhor Jesus entrou naquela história, tudo mudou. O choro se transformou em alegria. A tristeza se transformou em esperança. A perda deu lugar a um reencontro. Talvez você tenha começado essa manhã pensando: não existe mais esperança para mim. Mas eu quero que você ouça com bastante atenção. Ainda existe esperança. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus não mudou. É o mesmo Jesus de ontem, hoje e sempre será. E o mesmo Jesus que encontrou aquela mulher continua sendo poderoso. Por isso, não coloque um ponto final onde Deus ainda pode escrever uma nova história. Não diga acabou, quando você ainda não conhece o próximo capítulo da história. Jesus ainda está escrevendo. E a nossa maior esperança é justamente Jesus. Mas aqui nós precisamos entender uma coisa ainda mais importante. O maior ensinamento dessa história não é apenas que Jesus pode mudar uma situação difícil. Esta história mostra algo muito maior, muito mais profundo. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor da vida. E Jesus, Ele veio a esse mundo com uma missão, que é de nos salvar, nos dar perdão, nos dar garantia de vida eterna. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. E Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Tomou sobre si a nossa culpa. Morreu crucificado em nosso lugar. Foi sepultado. Mas a história não termina na cruz, porque Jesus, Ele ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus venceu a morte. E porque Jesus vive, nós temos esperança, esperança de vida eterna. A nossa esperança, ela não está apenas em ter um dia melhor. A nossa verdadeira esperança está em Jesus Cristo. Por isso, mais importante do que pedir a Jesus que mude uma circunstância que estamos vivendo, é entregar a nossa própria vida a Ele. É entregar nosso coração a Ele. Precisamos crer em Jesus. Precisamos confiar nele. Precisamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. O que essa história ensina para nós? Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Então eu quero fazer algumas perguntas para você responder em silêncio. Existe alguma situação que parece não ter solução? Existe alguma coisa que está tirando a sua paz? Existe alguma dor que ninguém conhece? Existe alguma oração que você quase parou de fazer porque você não via a resposta?
Se você responder sim a essas perguntas, então lembre-se da viúva de Naim. Ela não sabia o que Jesus ia fazer, mas o Senhor Jesus sabia de tudo o que ia acontecer naquele momento. Ela não conhecia o próximo capítulo da sua história, mas Jesus conhecia. E assim também acontece conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós podemos confiar naquele que conhece o amanhã. Vamos ter um momento para pensar sério. Eu quero que você, neste momento, se você puder, pare por alguns segundos. Se puder, fique em silêncio por um momento. E agora pense na sua vida. Pense naquela situação que tem preocupado você. Pense naquela pessoa que você ama. Pense naquela oração que você tem feito e que está aguardando a resposta. E agora faça o seguinte, depois de pensar nisso tudo, diga dentro do seu coração: Jesus, eu não sei como isso vai terminar, mas eu confio em Ti. Repita isso. Jesus, eu não sei como isso vai terminar, mas eu confio em Ti. E agora diga: Jesus tem a última palavra sobre a minha vida. Jesus tem a última palavra sobre a minha vida. Não é o medo, não é a tristeza, não é o passado, não é a derrota, não é as circunstâncias que me cercam. É Jesus. O Senhor Jesus é que tem a última palavra sobre a minha vida. Agora eu quero falar especialmente com você que está distante de Deus. Por algum motivo, talvez você tenha se afastado. Você já não acredita, talvez você tenha deixado de orar. Talvez você esteja preocupado demais com os problemas da vida. Mas hoje Deus está falando com você. Ei, preste atenção, Deus está falando com você nessa manhã. Existe uma necessidade maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando. E essa necessidade é ter Jesus na sua vida. O Senhor Jesus diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que morra, ainda que passe pela morte, viverá. Veja, meu irmão, veja, meu amigo, que palavra maravilhosa é essa. Você não precisa esperar a vida ficar perfeita para procurar Jesus. Procure Jesus hoje, do jeito que você está. Não espere tudo melhorar. Entregue sua vida a Ele agora. E se você não entregou sua vida a Jesus, este pode ser o momento de você fazer isso. Diga apenas: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. E entrego a minha vida em Tuas mãos. Reconheça seus pecados, arrependa, peça perdão. Creia nisso, creia que Jesus morreu e ressuscitou por você. E tome essa decisão hoje, entregue a sua vida
nas mãos dele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nessa manhã entregamos a nossa vida a Ti. Tu conheces a todos que estão nessa manhã ouvindo essa palavra, Senhor. Tu conheces as necessidades, as preocupações, Tu conheces as lágrimas, conheces as lutas. Senhor, nosso Deus, assim como Jesus encontrou aquela viúva no caminho, encontre também nessa manhã aquele que está sofrendo. Que possam encontrar nessa manhã esperança. Fortalece, ó Pai, aquele que está cansado, desanimado. E que aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus possam reconhecer nessa manhã que precisam dele. Porque nós sabemos que somente Jesus tem a última palavra. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de terminar, quero deixar uma palavra final com você. Uma frase para você guardar no seu coração durante todo esse dia. Talvez você não saiba como a história vai terminar, mas confie em Jesus, porque Ele ainda tem a última palavra. Aquela viúva saiu de casa carregando uma grande tristeza, uma grande dor. Ela pensava que estava indo para o sepultamento do seu único filho, mas Jesus estava chegando. E quando Jesus entrou naquela história, tudo mudou. O choro deu lugar à esperança, deu lugar à alegria. Por isso, se você começou essa manhã triste, não termine este momento sem esperança. Se você está enfrentando uma luta, continue confiando, não deixe de confiar, não deixe de orar, continue orando. Continue firme na presença de Deus. Se você está cansado, continue orando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você pode não conhecer o amanhã, mas você conhece aquele que está no controle de todas as coisas. Está no controle do amanhã também. Não desista, não perca sua fé, continue confiando em Jesus. Por quê? Porque Jesus tem a última palavra sobre a sua vida. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família, seu trabalho, abençoe grandemente a sua casa, e que Deus acompanhe você durante todo esse dia, e que a esperança de Cristo permaneça sempre no seu coração. E este foi mais um momento do Manhãs com Esperança. Até a próxima live, fique com Deus e até a próxima mensagem no Manhãs com Esperança. Vamos ver mais uma canção. Conforme a tua infinita
em mim o teu amor, ó meu Senhor.